Olá! Hoje estamos fazendo uma saia infantil. Essa saia está sendo feita atravessada, porque depois ela vai ganhar uma palhinha em cima também. Na parte de baixo, para ter um acabamento, eu vou fazer biquinhos. Comecei com linha de outra cor, fiz uma carreira. Comecei lá na esquerda, deixando um fio para costura. Vai ser costurada depois invisível. Agora, para formar o biquinho, pego o transportador de 2, desço um ponto. Então, ficou uma agulha vaga ali. Deixo essa agulha vizinha dela com ponto, transporto mais um. Deixo mais uma agulha com ponto, desço mais um. E vou fazer mais um. Então, eu tenho 4 agulhas vagas aqui. Chamo para cima, faço 2 carreiras. Aqui eu trabalho com 2 fios de linha, 2,30, 2 fios industrial, 2,30, regulagem 6. Novamente, transportador de 2, transportador de 1, tenho 4 pontos vagos embaixo, 4 agulhas vagas embaixo. Eu chamo elas para trabalho, não dá para ficar lá embaixo vazando. Transporto novamente 2. São 4 agulhas que foram transportadas, 4 pontos que foram transportados, ficando agulhas vagas, mas elas trabalham. Transporto um ponto para baixo e sempre uma agulha sim, uma agulha não, transportada aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de furinho. Agora, eu vou fazer o contrário, vou subir para esse biquinho da saia ter uma ponta aqui, nessa carreira. Diminuir 2 com o transportador de 2, mais um ponto apenas. Quando eu estou aumentando, os pontos vão acompanhando para baixo. Quando eu estou diminuindo, eles vêm acompanhando no sentido para cima. Primeiro, eu começo fazendo a diminuição na base e depois os transportes para cima. Aqui eu coloquei 60 pontos bem distribuídos. Então, tenho 30 e 30. Quando eu chegar na agulha número 30 aqui, é porque eu já terminei de fazer o retorno, eu já terminei de fazer o retorno desses pontos que eu fui descendo para fazer o biquinho.
Cheguei na agulha 30, essa então é a última vez que eu faço furinhos virados para o lado de cima. Agora, começo de novo baixando. Primeiro, levo 2 pontos e depois vou transportando um sim, um não, até eu completar 4 agulhas vagas. Chamo elas para trabalho. E assim eu vou fazendo os biquinhos. Essa é a base da sainha. Quando eu estiver chegando mais próximo ao final, eu mostro a quantia de carreiras. Cheguei na 30, levo de volta para baixo. Quando eu chego na 35, volto para cima. Então, ele forma esse bico. E depois da sainha passada, esses bicos são o acabamento da barra. Fica muito bonitinho. Não só para sainha, para blusa também esse acabamento fica muito bom. Ele tem que ser feito o trabalho no outro sentido, não no sentido do comprimento, mas sim no sentido da largura do pano. Cheguei em 35, estava com 30, cheguei em 35, agora retorno para cima. Primeiro, sempre começo pelos 2 pontos da base, tanto para aumentar para baixo, quanto para voltar. Eu sempre começo pela base e depois para cima, para fazer os furinhos.
Aqui eu cheguei em 319 carreiras, porque nós começamos da esquerda, e eu tenho a quantia que eu precisava para a saia. Não faço uma carreira, eu tiro com uma sobra de fio para costura e linha de outra cor. Depois essa saia precisa ser costurada em ponto invisível. Então, quando eu faço ponto invisível, eu consigo trabalhar uma carreira. Ponto invisível é aquele da ponta da meia. Então, ao fazer esse ponto invisível, eu teço uma carreira. Significa que eu vou trabalhar 320 carreiras. No início, nós demos uma carreira. Se eu fizer mais uma carreira aqui, tecendo, passando o carro, quando eu for costurar, eu vou ter 3 carreiras juntas e não 2. Então, eu deixo os pontos transportados, fiz o furinho aqui, ele está transportado e eu vou tirar com linha de outra cor. Esse bico fica muito bonito também em blusas, em top, em saída de praia, em manta de bebê. Em várias situações, esse bico aqui fica bem bonito. Para saia, eu fiz aqui uma saia infantil que vai ter uma pala em cima. Coloquei na máquina 136 pontos. Agora, acho a metade dessa saia, nós vamos fazer a palhinha. Então, eu preciso colocar as alcinhas que eu vou encontrando aqui na parte de cima, não na parte do biquinho. Na parte de cima, eu vou achar laçadinhas e nozinhos e vou colocando nessas agulhas. Acho bem certo a metade e coloco nas agulhas aqui do centro, um pouquinho na lateral. E vou achando metade da metade e assim por diante. Algumas agulhas vão receber mais de uma laçada. Algumas agulhas vão ficar com apenas uma laçada, para dar um pouquinho de franzido nessa sainha. Então, eu vou achando as laçadas e colocando ali, de maneira que fique mais ou menos uniforme a distribuição aqui, para não ficar uma parte mais franzida e outra parte mais esticada. Então, eu vou achando as laçadinhas e pondo na agulha. Zero marcador de carreiras e vamos começar a fazer a palhinha. Na mesma regulagem que foi feita a parte de baixo, vamos tecer algumas carreiras para a palhinha. Aqui é sempre bom ir conferindo a altura, que nós temos a sainha invertida e a palhinha vai ser feita no sentido do comprimento. Então, sempre conferindo a medida para
fazermos depois o acabamento em cima. Vai precisar passar elástico. Então, eu preciso de uma barra dupla em cima que possa ser passado o elástico. Para mim, 20 carreiras deu o comprimento suficiente. Agora, seleciono uma agulha para cima, uma agulha para baixo. Pego um fio, de preferência um fio contrastante, e vou passar por entre essas agulhas. Não vou enlaçar, eu só vou passar para identificar qual é a carreira onde eu vou fazer a costura. Então, eu faço um zigue-zague. Passo às vezes por cima, às vezes por baixo das agulhas que estão selecionadas. Aí ela marca para eu costurar e a carreira ficar reta. Eu não faço um acabamento torto na costura. Esse fio tem que ser resistente e de preferência linha, porque a lã, quando for puxada, aqui a lã solta felpinhas. Aí compromete o resultado do trabalho. Quando eu passo agora com o carro, ela marca ali a carreira, mas ela não trama junto com a malha. Eu vou para a regulagem 5 e vamos fazer uma barra dupla. Essa marcação ficou ali. Depois é só puxar na lateral e ela sai. Fiz 8 carreiras, faço uma regulagem alta. Volto à regulagem anterior e faço mais 8 carreiras. Tiro com uma sobra de fio para costura e linha de outra cor. Para passar essa linha de outra cor, já aumento a regulagem, porque normalmente barra limpa tem nó. Normalmente é uma espessura diferente daquela que nós estamos trabalhando. Então, eu preciso que ela trabalhe sem falhas. Aumento a regulagem e passo umas 4 a 6 carreiras de barra limpa. Agulha de costura sem ponta, de preferência. Coloca numa das extremidades aquele fio que sempre se deixa de sobra. Coloca no ponto, pelo avesso, nós vamos fazer a costura invisível. Ou a costura de ponto malha. No primeiro ponto em cima. Vou para o ponto do lado, volto para o primeiro que eu saí aqui embaixo. Ponto do lado, volto no de cima. Ele vai formando um ponto. O mesmo ponto que uma carreira de tricô que nós costumamos fazer com o carro. Aqui ele forma também dessa forma aqui. Aqui ele se forma assim. Pego um ponto, volto para o de trás. Ele forma o ponto. Vou no lado, venho para esse primeiro. Sempre dou uma acertada na tensão para ele ficar o mais parecido com as duas partes que estão sendo costuradas.
A barra limpa só é retirada depois que está tudo costurado, para evitar perda de pontos aqui. Faço essa costura invisível em toda a saia, até a pontinha de baixo. Se faltar fio, eu pego da outra extremidade, que também foi deixado uma sobra. Depois, viro pelo direito, tiro as barras limpas e começo a costurar a pala. 2 pontos para lá, 2 pontos para cá, 2 para lá, 2 para cá. Chego aqui em cima com a pala costurada. Viro essa barrinha e costuro para fazer o fechamento da barra dupla, apanhando naquela carreira em que nós demos esse fio colorido e pegando no ponto correspondente em cima. Fechando em cima, eu tenho a sainha toda pronta. Aqui a barrinha de cima está feita. Agora, eu deixo esse espaço para passar o elástico e o fio aqui depois é só arrematar. Então, eu só vou firmar bem embaixo e deixar o fio de lado. A sainha ainda precisa ser vaporizada para que apareçam os bicos e para que essas lombadinhas que formou aqui em função do acúmulo das laçadas desapareça. Eu vou fazer, aqui está a costura invisível e a costura da lateral. Eu vou fazer a vaporização. Dá para se usar o ferro comum ou dá para se usar o ferro a vapor. No caso dessa aqui, eu vou usar o ferro a vapor, sempre cuidando para não ficar apertando o ponto.
Assim, vaporizando, ele não deforma a malha. Só precisa deixar secar, não mexer nele enquanto ele ainda está quente. Aí ele fica o formato do biquinho embaixo. Eu vou fazer em toda a volta e no restante da peça da mesma forma. Também poderia ser passado com delicadeza, não esticando, apenas para assentar as costuras e essa lateral e esse acúmulo que foi feito aqui de laçadas, somente com delicadeza. E a sainha, depois de pronta, posto o elástico em cima, se a mãe quiser, pode apertar mais o elástico, mas esse já está uma quantia, uma medida boa. Os biquinhos, eles ficam e não desfazem mais, não precisa ser passado toda vez que é lavada a peça, ele não vai se desfazer. Esse modelo também pode ser adaptado para adulto, para saias adulto, começando sempre de atravessado, colocando os pontos em início com linha de outra cor e terminando também com linha de outra cor, fazendo a quantia suficiente para ele dar a largura e um pouco mais, porque essa é uma saia que não deve ficar junto do corpo, não é justa, é uma saia para ficar mais folgada. A palhinha é feita no sentido do comprimento, então você acerta primeiro a parte de baixo e depois faz a pala apanhando as laçadinhas aqui. Também já fiz desse mesmo modelo aqui um passa-fita. Nessa altura aqui um passa-fita, um laço bem bonito. Também é outros modelos que dá para ser feito. Aqui o comprimento total, não na pontinha de baixo do bico, mas na interna, 25 centímetros de comprimento. Quadril da saia, 60 centímetros de quadril. Para adulto, coloca-se bem mais evidente. E, em caso de adulto, a pala é feita em 2 ou até 3 partes. Aqui nós tínhamos apenas uma parte porque cabia na máquina. Ok? Essa é uma linha industrial, 2 fios de linha industrial. Ela fica uma saia bem firme, não precisando ser bastante passada. Também pode ser feito com mais fios ou com outro tipo de lã. Sempre fazendo antes uma amostra para calcular a quantia de pontos e também quantia de carreiras. Essa é uma saia infantil, a menina tem 3 anos. Não quer dizer que toda criança com 3 anos cabe numa saia assim. Por isso eu sempre tiro medidas. Nossa peça para hoje então, uma sainha com bicos na parte de baixo. Bom trabalho!